Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago da Nauheimer Assessoria. Hoje a gente vai conversar com a Renata, com a Mabi. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Vai ser um bate-papo muito legal, da infância até a natação, né? A Babi hoje é profissional de natação, né? Ela começou ali pequenininha, aí foi crescendo, hoje ganhou bolsa numa faculdade dos Estados Unidos. Então a gente vai conversar, né, com a Babi sobre toda essa trajetória até ela alcançar esse feito que foi muito importante, e graças à ajuda também da Renata, da sua mãe, né, que é professora de educação física, né, também é do esporte. Sim. Então a gente vai conversar sobre todos esses pontos, né, que é muito importante, ainda mais hoje para os jovens, né, que tem essa dificuldade, né, de saber, por mais que tenha muitas informações na internet, ainda eu acho que tem muita dificuldade, né, de entender para onde ele vai, né? Eu sou professor de educação financeira e eu noto essa dificuldade, né, quando o jovem chega ali nos 15 anos ou um pouco mais novo, ele não sabe para onde que ir, por mais que tenha muita informação, ele meio que ele se perde, né? A Renata, como também professora, né, ela é coach também no Aramaçã, né, um clube conceituado no Grande ABC. Então ela dá aula também para os pequenos, então acho que ela vê essa dificuldade que eu enxergo também. Então conta um pouquinho da história sua, Renata, um pouco. Vamos começar com a sua mãe, Mabi, Tá bom. Pode ser? Eu sempre gostei de esporte, sempre pratiquei por incentivo até da minha avó. A gente vinha no Del Antônio, a gente mora em Santo André, tem o Pedro Del Antônio, que é um ginásio bem grande, que tem uma piscina bem grande. Minha avó ia nadar lá, a gente ia ver. A gente ficava para nadar depois. E aí eu fui crescendo nesse meio da natação também, mas eu nunca cheguei nem aos pés da Mabi, né? Eu falo que eu chegava perto de me federar e já parava de nadar, porque eu nunca quis muito a brincadeira da competição, nunca gostei muito. Mas depois que eu tive ela, eu sempre incentivei bastante. Eu fiz educação física e comecei a trabalhar ali no clube. Então, eu enfiei ela dentro do clube, fazer todo o programa que o Aramaçã incentivava a gente com criança. E eu deixei ela escolher. Ela fazia esporte com bolas, ela fazia balé, ginástica. E a natação foi o que ela mais começou a despertar interesse. Dali pra frente, eu vi uma vez passando, eu sempre morei ali na região, no Del Antônia, que tinha uma faixa falando que ia ter um teste. Eu acho que ela era petisa ainda, né, filha? Eu fui pra Santo André com 8 anos. Com 8 anos. 8 anos, então era petisa. Aí ela chegou com o Edu, na época era o técnico. Ela fez um teste e... Nesse clube da Antônia. No Del Antônia, que é um complexo esportivo, complexo né? esportivo da prefeitura. Sim, é gratuito. Gratuito. Sim. Mas só pra ter noção, petis seria... Petis é 8 anos. Não era nem petis, né? 8 anos é pré-mirim. 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 Eu lembro que a primeira competição que você teve foi lá no Paineiras, Rei e Rainha da Piscina. Sim. E você era uma pré-mirim ainda. Era pré-mirim. Exatamente. E ali ela foi, era super pertinho de casa também. E ela foi gostando, aí ela aos pouquinhos foi parando. Ela foi parando de fazer a ginástica. Ela era a minha cheerleader também na época. Então, como o cheerleader é um esporte que vira e mexe, você ganha uma porradinha, um soco no nariz, alguma coisa assim. Ela começou a ficar com medo, porque tinha as competições, ela não queria se machucar. Então, aí ela largou, depois, por último, ela largou o balé, que foi também bem apertado para mim, porque eu dançava também já. Então, a gente, quando tinha os espetáculos de dança, a gente sempre dividia camarim junto, a gente se maquiava, fazia cabelo. Então, aquilo lá, quando ela falou, mãe, vou parar de fazer balé, eu falei, tá tudo bem, mas vai pelo que você gosta. E aí ela foi, nadou um tempo, eu não lembro até quantos anos você ficou no Santo André. Eu saí na pandemia, né? Na pandemia. Foi depois da pandemia, comecinho de 2021 ali. Aí ela foi pro SESI. Aí na pandemia você tinha quantos anos que você saiu? 12. 12 anos, a novinha. Aí ela foi pro SESI, e do SESI ela ficou até ela acabar para ir pra universidade, né? Natação tá, então, na geração desde a minha avó, da bisa dela. Da sua avó. Passou pra sua mãe? A minha mãe veio nadar depois. Mas nadou? Nadou, a gente nadava, quando tinha águas abertas, a gente fazia a minha prova, eu e minha irmã nadava a nossa prova, depois era a categoria da minha mãe, e a minha irmã, minha mãe e eu, assim, a gente fazia um paredão pra minha mãe nadando.
em mar, em represa. Você Depois acha, minha mãe você acha começou... que tem alguma relação com água? Eu não sei. Vocês falam alguma coisa sobre isso? Tipo, chama muita atenção ou foi... Não, foi uma coisa muito natural. Porque muito... passou, sabe? Sim. Eu cheguei a nadar com a minha bisa em uma competição. A gente teve uma assim. competição, um legal. revezamento em família, lá no Santo Ela André. ainda é viva? Não. A sua Ela filha? faleceu ano passado, É. mas ela Quantos nadou anos? 97. É 97 Ela anos. nadou 97. até os 97 anos. O último aninho dela estava mais debilitadinha. Ah, mas ela chegou a nadar até os últimos anos de vida, até Com o 90 96. anos, 90 90 e poucos é. anos, ela nadou revezamento Nadou com a gente. Que legal, Eu tenho no vídeo isso. que legal. Ah, pra vocês deve ser Não, foi- legal. é um Foi máximo. demais, sim. É, Então foi uma coisa que eu acredito que ela deve ter incentivado, sim. A gente não percebia na infância, né? Uhum. Mas já tava lá meio que na gente. Que fica, eu acho que no subconsciente, né, das Fica. pessoas, né? Talvez a Tipo, gente queria ficar igual a minha indo, avó. Usa de exemplo, exato, né? usa de exemplos, tá ali do dia a dia ali, né? E a água sempre foi um prazer pra gente, né? A gente tem sempre, desde pequenininha, a gente vai pra Camburi. Então, a gente sempre esteve no meio do mar também. Eu e minha irmã começamos a surfar com bodyboard. Depois que eu casei, meu marido surfava com pranchinha, passei para surfar com pranchinha. Ela nasceu, assim que ela começou a nadar também, a gente colocou ela dentro da prancha, ela virava. Nasceu no mar, praticamente. no mar. Ela virava, a gente falava, não, levanta que é tubo. Então ela achava que o rola que ela tinha levado da onda que ela caía era tubo. Então ela levantava achando que ela tinha pegado o tubo. Vocês chegaram a morar na praia? Ou Não, não Não. moramos, não. A gente descia muito. Paramos de descer no final de semana porque ela começou a competir muito no final de semana. Uhum. e treino E também. treino todo sábado. Então a gente saía para poder ir pra praia, a gente pegava lá no SESI ali de São Bernardo. Acabava o treino todo sábado, 6 da manhã, ela estava entrando na piscina. Aí então passava 10 horas da manhã, a gente pegava ela no SESI, que já era perto da Anchieta, e descia. Mas não era sempre que a gente tinha essa coragem de fazer toda esse auê, porque Camburi também não é Santos, né? Aham. Sim. É Dá 2 horas, 3, quase 4 2 horas e horas, meia se de tiver viagem, trânsito. então... Isso sem falar que eu não tinha mais Não tinha feriado, coragem, né? Não tinha feriado, feriado. é. Páscoa, assim. Ela já chegou a competir no domingo de Páscoa. Não, Sexta-feira atleta não Santa, tem dia, né? Não tem, né? É igual você falou, é tudo final de semana. Olha, mas surfista é tudo. complicado, viu? Eu conheci um surfista que, pelo amor de Deus, como os caras gostam de acordar 5 horas da manhã. Não, isso 6 horas da manhã pra pegar uma prancha. Ah, o pai. Entrar no mar congelante. é isso Sim. mesmo. Entendeu? E aquela roupa resolve alguma coisa? Resolve. Resolve? É que assim, né? Resolve? A roupa de borracha ajuda muito até esse último final de semana, o primeiro dia eu não surfei de roupa de borracha, morri de frio. No segundo eu falei, não, Você usou. mas ele prende bastante o braço, então dependendo do mar, tamanho do mar, você fala, eu não vou entrar de roupa de... A gente tá velha, né? Os novinhos não tem problema, mas a borracha, ela cansa um pouquinho o braço. Então você tem que falar assim, entendi. tem que estar frio. Se tem um te trava, solzinho, né? já... Trava o movimento, pesa, né? Uhum. Mas Mas tem a final de proteção. semana, tem, é uma delícia. Quando eu tô com a roupa, eu falo, graças a Deus, eu tô com a roupa. Mas se o mar tá muito grande também, para depois passar e remar, cansa. Mas tudo bem, a gente reveza entre a roupa e sem, tá? É uma tudo coragem bem. surreal. E Renata, me fala uma coisa, né? Que você falou, né? Tipo, ela treinava no Della Antônia, que era da prefeitura, gratuito. sim. Depois o SESI também é É gratuito. uma instituição. Como que foi ali, né, depois que ela saiu, né, do Aramaçã, foi pro Della Antônia, pro SESI, qual foi esse processo de crescimento até chegar do SESI e depois do SESI para competir no profissional, nas categorias de base? Foi muito dela também, né? A gente ia percebendo que o negócio ia ficando mais sério, cada vez mais, que nem a gente falou, não tinha mais feriado, final de semana... E a gente sempre faz festa, chegou a fase de 14, 15 anos dela, então começou a ter muitas festinhas de 15 anos, de amiga, e aí era ou de sexta ou de sábado. Quando era de sexta, ela não queria ir, porque tinha que acordar muito cedo, pra ir treinar na sexta, não, no Entendi. sábado. E quando era de sábado, ela tava só o pó. Mas eu ficava assim, filha, falta hoje, não tem problema. Eu já cheguei na formatura da minha melhor amiga, em um sábado, dormir na mesa. Dormia na mesa. Porque eu não aguentava de a cansaço. formatura da sua melhor amiga, vai. Eu tô cansada. Mas vai, fica um pouquinho, né? Ou eu mesmo falava assim, Mabi, falta, não tem problema faltar um dia. Eu não vou faltar. Mas ela não queria. Não. Não, era dela.
chega um determinado momento que a gente só falava em índice. Enquanto você vê os pais em competições gritando para a criança chegar em primeiro, a gente nem gritava mais, a gente só ficava assim, olhando o placar para ver tempo. E o tempo. Exatamente, porque ela pegava as competições, tem várias competições no SESI, né? Então tinha, como chama a competição do próprio SESI? Liga SESI. É a Liga SESI. Então ela ia para as Ligas SESI, que era entre os SESIs, e a gente falava, bom, para ela ir para o brasileiro, ela precisa ter 1,621. Então, eu nem tanto, mas o Alex, meu marido, ele falava assim, na virada dos 50 metros, ele falava, cara, não vai dar. Não vai dar. Eu falei, cara, claro que vai dar. Então, a gente nem queria mais saber se quem estava chegando em primeiro, segundo, terceiro. O importante era o tempo. Não, era É tempo. porque é aquilo também, tipo, é bom pegar uma medalha? É ótimo. Mas eu falando por mim, eu prefiro ter ali um tempo que eu melhorei, fiz minha melhor marca pessoal, do que subir no pódio e ter feito um tempo muito ruim. Eu acho que essa... Mas você tinha essa noção? Vai, a gente tá falando o quê? 14 anos? 14. Já tinha. Você já tinha, tipo, o importante não é a medalha, é o tempo, igual vocês falaram do índice, né? Já tinha acho essa que noção? Foi mais com 14 ali, assim, porque o meu técnico, ele é uma pessoa que me ajudou muito ali em vários aspectos, meu técnico do SESI, né? Em vários aspectos do esporte, tanto quanto cabeça, físico, tudo. E ele sempre falou pra mim, não foca no final. Então, não tinha como só pensar no tempo final e pensar apenas na medalha. Porque antes disso tinha várias coisas a ser construídas. E não só na hora da competição. Na hora do treino, na hora do treinamento invisível, né? Que ele chamava. Que é toda essa parte da casa. Porque não importa você treinar 2 horas todo dia, chegar em casa, não comer, não dormir certo. Ou comer pastel. Comer coisas que não são favoráveis para atletas, né? Então, eu sempre tive, desde assim, acho que dos 14, essa visão. Foi melhorando com o tempo ali da natação, mas sempre tive um pouco dessa visão que não dava para focar só ali no final. Tinha que focar no processo. Um conjunto, né? Um conjunto de... E o esporte ajuda muito nisso, né? Porque eu vejo muito minhas amigas nessas fases de vestibular, essas coisas. E elas dão um sufoco maior, como fala? Um nervosismo maior pra uma coisa que eu já consigo ver com outros olhos. Tipo, tá... O vestibular, ok, vai ser uma grande decisão da minha vida, o resultado, mas eu tô focando na nota? O que eu tenho que fazer pra atingir aquela nota? Então tem muito isso, que ajudou no meu processo. Eu acho que ajuda, igual você falou, o processo, né? Já vai da família, né? Tanto o seu pai, o Alex, quanto a Renata, eu acho que foram do esporte. Então, eu acho que o esporte ajuda muito nessa questão do processo, de entender, né? Não é só, igual você falou, né? Não é só o final, né? Tudo tem um processo, começo, meio, fim. Então, para você chegar no final, você tem que passar ali pelo começo, e o treinamento focado em casa, né, se alimentar bem, dormir bem, né, então acho que vai muito disso também da família, né, igual você falou, não comer porcaria, mas se você já tem uma família, né, que ajuda, que já, eu acredito que vocês comam, se alimentam saudavelmente, né, já ajuda, né, alguém que quer ser profissional, que quer tentar algo mais, né, no meio do esporte, né. O atleta querer ele se desenvolver se ele não tem uma estrutura na família. Exatamente. A família inteira. Eu falo que hoje, quando converso com as pessoas que tem alguém que tem atleta, assim, nessa fase de adolescente, aí eu falo, é o conjunto, é a família. É que ela não tem irmão, mas eu tenho cheerleader lá no clube que a menina, ela é esportista ali comigo, faz uma ginástica no clube também, mas o irmão já é um atleta profissional. Então, cara, chega feriado, a menina quer dormir, tem que acordar porque o irmão tem jogo lá em Atibaia. Sim. Então, assim,
é a família, é o pai, a mãe, os Sim. irmãos, né? Às vezes tem a avó, tudo envolvido. E se um não tá, não consegue. A estrutura da família E não principalmente, eu acho que o pai e a mãe, né? Se não tá ali junto Não com o tem filho como, é o ali, pai e a não, mãe. Não tem como. Enquanto o vai, pai né? faz uma coisa, a mãe faz outra, que nem eu falei, né? A parte da finança, isso eu sempre deixei com ele. E eu sempre ia na parte de comida, alimentação, horário, marcação de exame, então, apoio com filha, né? Então, se você Sim. não tem essa divisão na família, não dá. Mas assim, Ela não levaria sozinha. em que momento que ela passou de só, como é que fala? Só fazer o Promessa, esporte. vai. É. Não, só fazer o esporte, assim, por fazer. E depois, assim, vocês começarem a pensar no profissional dela. Porque no em off aqui a gente conversou, você fazia bastante coisa, né? Sim. Além da natação, você fazia tênis, fazia um monte de coisa. Depois você quis mais ir pro lado da natação. Sim. Mas não tem aquele momento que quem marcava os treinos? Que alguém foi lá, olhou, falou, Eu vamos acho que treinar quando ela? foi. Ou foi tudo na mão de vocês? No fundo, eu vou te falar, eu sempre falei assim que eu não queria uma atleta, que eu queria uma esportista como filha, porque eu sei que é sofrida a vida de atleta. Uhum, sim. Mas no fundo, você falar, até ela tem um livrinho quando ela era bebê, né? Eu falo, o que você acha que sua filha vai ser quando crescer? Atleta. Eu coloquei. Porque no fundo acho que eu queria A lei da isso. atração. E então, quando ela foi pro Santo André, eu vi e falei assim, eu vou levar ela pro Santo André, porque eu nadava no Santo André, sempre gostei daquela estrutura. Falei, ela vai ali. Então, quando ela foi... Santo André, se diz o Della Della Antônia Antônia. ali, É, o Isso. da complexo. prefeitura. Exatamente. Quando ela foi ali, eu já sabia que ali ela ia ser uma atleta mesmo, que ia ter competição Campeonato Paulista, que ali ela ia se federar, mas se ela quisesse, É. né? Eu tava fazendo a minha parte como mãe, porque ainda tinha Isso 8 com anos. quantos anos? Com 8. 8 anos. É, né? quando eu fui pra lá era 8. E aí, pra entrar, seria só um cadastro ou ela teve Não, que ela fazer teria que algo? saber nadar. É. Tem que Ela saber teria nadar. que saber nadar os 4 estilos. No entanto, que tinha uma Com 8 anos já tem que saber nadar lá. Então, isso- não precisava nadar bem, eu acredito. A mas gente não você sabe nadava- como tá agora, né? Não sei como mas que é agora. quando- Exato. Na época. Tinha uma faixa, até Sim. o Eduardo, quando eu falei, sobre aquela faixa que tem, né? Faixa, ele falou. Falei, tem uma faixa lá, e eu sou minha, né? Se tá escrito é porque eu quero que ela faça. Aí eu, não, tudo bem, ela vai E Eduardo, nadar. quem que era? Eduardo, Takata? Acho que é atacado, mas né? professor Ele era meu técnico, hoje ele acho que é um dos coordenadores lá do do Della Della Antônia. Antônia, Della Isso, Antônia. querido, É. amigo nosso hoje. sim. Aí ele, faixa? Ele falou, sim. Eu falei, sim. Tem. Aí ele, não, põe ela a nadar, né? Eu falei, minha filha sabe nadar os 4 estilos já, né? Eu que ensinei. O quê? Não, ela teve excelentes professores Sim. ali, o Wilton, como chamava a sua primeira professora que nadava com você embaixo? Mãe tinha 3 anos. Não É. Mas esse não era maçã. A Luana. Não era maçã. A Luana, uma querida também. Pra quem vai estar assistindo a gente, tem aquela dúvida. Tá, mas vocês têm uma condição especial, um dinheiro, alguma coisa assim e tal, né? Mas aquela pessoa que não tem dinheiro e quer colocar o filho, numa natação, essas coisas, como que seria? Igual você falou, o Della Antônia é da prefeitura, né? Sim. Pros menores ali, pro pequenininho, ainda tem? Eu não... Tem. Eu entrei lá, eu vi que tem uma... Você passa ali na rua do Della Tem, Antônia, agora tem eles uns estão pequenininhos reformando, saindo, estão tem. reformando Tem. ainda. Então, uma pessoa, eu quero colocar meu filho na natação. Tem. Através de O Santo prefeituras, André, pelo menos ali em ele- Santo André Ele consegue. sempre teve uma visão muito boa pro esporte. Ou a prefeitura Santo André mesmo. Sim. E a gente está com uma gestão hoje, atual, muito boa, que tem uma visão, pelo menos, pro esporte De bem investir- bacana. De investir, É. né? De investir na Chama natação criança. total, o projeto desse. Então, Natação então total o chama. nosso Legal. secretário é o Minhoca, ele tem uma visão muito boa, não só para natação, né, para o esporte De outros geral. esportes. É. Eu sei que lá no Della Antônia tem vôlei, Não, tem Della Antônia é um futebol, lugar, assim, tem eu várias cresci coisas, no né? Della Antônia, né, desde pivete, desde quando eu não nadava ainda. E eu via vários estágios. E eu lembro que eu ficava ali no Della Antônia, eu via aquela galerinha de uniforme azul, e eu ficava vendo aquela, eu falei, eu quero ser um dia que nem elas. Nem sabia que eram estudantes da Fefisa. Que sei depois que é eu fui a fazer faculdade, Fefisa, ainda aqueles uniformes antigos. E então, ali aquele ambiente do Della Antônia sempre foi um ambiente que eu sempre estive, sempre gostei muito.
E hoje eles têm essa visão muito legal para o esporte. Espero que continue, espero que Sim. o prefeito Sim. continue dando essa Porque visão. eu falo isso porque às vezes as pessoas acham que, tipo, eu preciso ter dinheiro pra colocar meu filho no esporte. Não. E não necessariamente É, O- precisa começar ali com você tendo uma não, condição, exatamente, né, que pague ou que faça aula ou Tem que não, ter né? Então vontade, tem que né? ter vontade, Tem que ter exatamente. vontade. O próprio SESI, você também não paga, né, para os treinos, para nada. E o legal do SESI é que uniforme a gente tem até demais, que também nunca tivemos que pagar Não, nada de não. uniforme. SESI foi espetacular. Passagem de avião, Nós nunca pagamos nada. hotel, essas coisas. O SESI é uma estrutura mesmo que eles têm isso, né? A gente que sempre tá ali nesses papos de arquibancada, tanto quanto os atletas e os pais, a gente sabe de clubes que você precisa estar pagando uniforme, É. você precisa estar pagando a passagem. O SESI sempre foi um clube que pagou tudo para os seus Sim. atletas. Até por isso também que eles têm as questões dos índices internos, né? Porque o SESI não é só SESI São Bernardo, né? Tem vários SESIs em São Paulo inteiro. É porque, assim, tem o índice brasileiro Do campeonato. do campeonato. Então, vamos supor aí, você tem que ter 1,622. Só que o índice do SESI era 1,530, vai. Então, não adianta você ter o índice brasileiro, a gente falar, você tem o índice do Brasil, só que você tem que ter o índice do SESI, porque eram muitos atletas. São muitos Entendi. atletas. E isso eu não pode reclamar de nada, porque o SESI sempre deu, tipo, muito Não apoio. pode mesmo, Muito apoio mesmo em todas essas questões que a gente sabe que muitos clubes não dão pros Então, a atletas. gente não tinha que ter a inscrição, eles que Porque pagavam. também, cada queda na água, cada prova que o atleta faz em um campeonato, você paga. Não Não, é por inscrição. inscrição, é por queda na Queda. água. Mas é a instituição que A pagava. instituição que paga. E o SESI, com quantos anos você entrou lá? 13. É o 8º ano, É, 8º ano. Aí você fazia o colégio Sim. e treinava. Sim. É. E pra entrar no SESI, como que foi? Você teve alguém te chamou, foi convidada, foi muito ou você mais fez uma a- inscrição? Foi Não. muito mais a nossa parte. A gente queria tentar ares novos, assim. Começar uma coisinha mais diferente, né? Mudar um pouco do sempre do mesmo ali. E a gente foi uma... Algumas amigas dela que nadavam com ela foi um ano antes, uns meses antes pra lá, né? Sim. E aí teve essa oportunidade e ela tinha o índice, tempos bons. Ah, Mas tá, você não foi teve- pelo índice ou não? Você não teve Sim. que fazer nenhum teste, né? Então, agora eu sei que precisa, tem as seletivas, você... pra essa parte ali, acho que mais do petis, que são entre os 11 e os 12 anos, e o mirim também, que é toda essa idade pra baixo de 11, você precisa das seletivas. Isso eu sei. Mas eu acho que mais ali do infantil, que são 13 anos, pro resto, É tempo. é tempo. É. Então, Se você não tem um tempo legal, ele falou, esse tempo não É. adianta. Mas o próprio SESI tem, né, escolinha. Começa com aula de Sim, escolinha, eles têm... Então, de natação. o legal do SESI é que eles gostam muito da base. Muito forte a base. Se a gente Pra vê, tudo, né? Não é se a só gente vê natação. muitos outros clubes, a gente vê que tem muitos contratados, né? Então, começou os tempos, assim, melhorarem em um outro clube, e aí um clube maior contratou. O SESI tem muito isso da base, então eles têm um negócio que chama PAF, não sei agora, tipo, as siglas do que é, mas é o PAF, e são as aulinhas de natação ali do SESI, que também são profissionais excelentes, assim, que que dão as aulinhas. E depois eles vão falando, você acho que tem uma condição de já estar ali entrando pra equipe do SESI mesmo. E aí eu sei que tem as seletivas e tudo mais. Então, eles têm muito isso da base. Eles gostam de ter quem chega ali nos pódios, as pessoas que estão desde o início com o SESI. Então, isso é bem legal também deles. Isso é todos os esportes do SESI. Não, legal. E para quem nunca conhece, né, o SESI, né, a gente tá falando SESI, mas o que é o SESI? O SESI é uma instituição privada,
né, que investe em cultura, educação, né, então o dinheiro do SESI, ela é uma instituição sem fins lucrativos, né, e todo o dinheiro que ela arrecada é das empresas privadas, né, tem um percentualzinho ali, né, que todas as empresas elas têm que pagar, né, não lembro agora de cabeça qual é o percentual, né, que você já paga ali sobre os encargos, né, que a empresa paga, aí um percentual vai para o SESI, que eles falam que é o sistema S, né, que aí é SESI, SENAC, SENAI, SESC também, então é gratuito, né, então eu acho que as pessoas, as crianças podem também usufruir desse sistema, que é o SESI, SENAC, SENAI e tal, e etc. Então, só uma explicação,zinha aí rápida. Sabe o que eu queria fazer? Eu queria pedir pro pai da Mabi entrar aqui, que eu acho que ele tem bastante informações importantes também. Aí eu ia trocar de lugar com ele, que eu fico ali. Pode ser, vem. Porque ele tem bastante informação e informações boas que vai complementar e vai ajudar bastante aqui na conversa. Aí eu gostaria que você entrasse, aí eu vou lá atrás, aí se eu tiver... pega eu também vou... ali. Mas eu vou por trás aí, pode ser? Beleza. Pode ser? Então fechou, vou. Vai lá. Vem aqui. Apresenta ele, Thiago, então, que ele vai entrar. Fala pessoal, também a gente tá aqui com o Alex, o pai da Mabi, ele também vai falar das dificuldades, e principalmente depois, né, quando a gente entrar aqui na parte da faculdade, falar das dificuldades e questões de dificuldades financeiras, né, que eu acho que a gente entrar nesse ponto, que também muitas pessoas têm dificuldade, né, e não sabe, quanto que eu vou gastar, quanto que eu não vou, é barato, é caro, né, mas eu acho que com um bom planejamento, eu acho que dá pra a gente ter uma noção aí e conseguir, se a pessoa tá pensando, né, em ter o filho aí, em estudar lá fora, né, ter alguma coisa assim voltada lá para os estudos. Então seja bem-vindo. Obrigado, Alex. Bom estar aqui. Fez a troca aí com o Gilson. A gente fez a troca com o Gilson, que aqui a gente vai ter bastante informação legal. Com 14 anos, eu fui medalhista brasileira. Foi a minha única medalha individual, né, de campeonatos brasileiros. Depois eu segui medalhando em revezamentos pelo SESI. Mas eu acho que quando eu medalhei ali, meio que veio essa coisa na cabeça, tipo... eu gosto disso. Gosto dessa sensação. Você sentiu o gostinho da vitória ali, né? E aí eu quis cada vez mais... E como foi? Foi aqui em São Paulo? Foi em Belém. Foi em Belém do Pará. Em 2022. Mas aí você foi pelo SESI? Fui pelo SESI. E vocês foram também acompanhar ou não? Fomos. A gente tentou ir em quase todas as competições, porque isso é muito legal do esporte, porque a gente, além de estar acompanhando a nossa filha no que ela gosta de fazer, do que a gente gostou de ver ela fazer, a gente também, tipo, ela nadava, tchau filha, bora curtir, turista. Ela caía na água, saía, beijo, tchau, ia passar. Mas aí por conta de vocês. Sim. Por conta de vocês. Não, a gente não... Mas no caso, vamos pensar na pessoa que não tem uma condição de acompanhar o filho. Você iria pelo SESI... Sim. Total. Algumas competições, foi só eu. Ele não podia, por causa do trabalho, horário, férias. Algumas ele só foi, também não conseguia férias. Então, a gente às vezes revezava as férias, ou às vezes conseguia ir nós dois. Mas o seu ponto tá certíssimo. Se a gente faltasse nessa situação de não conseguir ir, o SESI tava com todo o apoio total de tudo. Sim, tudo, sem nada. Ela não precisava de nada lá. Não. Nada, Não zero. precisava de um pai e uma mãe atrás. Bacana, bacana. Até porque eles ficam... como chama o nome quando você tá só pra competição? Você não pode sair. Ela só tá pra competição. Era competição, quarto pra dormir. Entendi. Você tá focado ali. Você vai pra Concentração, prova, né? você vai pra prova e volta. Sim. Não, Isso. eles iam passear, Pará, Recife, quantos lugares ela foi? Filha, você foi pra praia? Não, mãe, só viu do ônibus a praia. E falei, ai, coitada. E pra galera entender, a competição de natação, quando chega no nível de brasileiro, tem as eliminatórias de manhã e as finais à tarde. Sim. Então, se ela já passasse na eliminatória, ela ia embora. Às vezes ela ia embora pro hotel pra descansar, porque ela tem a final à tarde. Entendi. E é Toda essa desgastante, estrutura né? eles dão. Isso com 14 anos. E aí você sentiu o gosto da vitória, aí você falou... Eu sempre tive muita vontade de estudar fora do país, sempre foi uma coisa que eu cultivei, assim, em mim, né? Só que eu também não tinha a noção que com um esporte eu poderia conseguir isso.
E aí foi isso, né? Tipo, senti o gostinho da vitória. Porque com 14, você tava... 14 anos, tá o quê? Hoje Nono no ano. nono ano, né? Nono Que tem o ano. nono ano agora, né? E eu nem nunca. Eu fui escolher também o meu curso, assim, o que eu ia fazer no último segundo ali do terceirão, porque eu já falei que eu ia ser o mundo inteiro de profissão. Não, mas a gente sempre passou, assim, incentivando ela a estudar fora, porque foi uma vontade minha, não consegui. E eu falei, filha, você sabe que você pode, com a natação, ganhar uma bolsa e estudar lá fora, né? Sim. Então, eu acho que a gente percebeu que... acredito que todo o esportista, eu acho que ela também, você visa uma Olimpíada, Sim. né? Você visa uma coisa maior, que é um mundial do esporte que você está fazendo, ou uma Olimpíada. Então, claro que ela teve também isso na cabeça, mas é muita... Não acho que só dedicação, esporte é seletivo mesmo, né? Sim. Vai fazendo aquele funil, e quando acho que ela viu que, cara, por mais que eu me esforce, por mais que eu me dedique, vai ser muito difícil eu conquistar uma vaga para uma Olimpíada, ela viu que estudar lá fora com a natação poderia ser uma coisa muito legal. Então, eu acho que ela abriu esses olhos dela para isso também, né? Então, e a gente sempre incentivando muito ela. Sim. E ela sempre foi uma menina desprendida. Ela ia para as competições, eu enchia a mala dela de cartinhas, assim, né? Filha, eu te amo, se divirta, aproveite, nanã. Não faz isso, não faz aquilo. Acho que sempre dando mais incentivo, né? Mais motivações. A assim. mamãe te ama, aproveita todo minuto. Primeira coisa é diversão, brinca, guarde os bons momentos, e enfiava dentro de um bolsinho, assim. Mas sempre, nunca falando cobrando nada dela, né? Então, eu acho que isso deu uma segurança para ela, acredito. E ela sempre foi de viajar com os tios, né? Com a minha mãe. Ela nunca foi de uma menina chorona, que, não quero viajar sem minha mãe. Foi mais independente a vida. Então, E o esporte ajudou nisso também, né? Porque antes mesmo de eu ir pro SESI, eu já ia pra umas competiçõezinhas vinculadas. Então, que não era o federado, né? E eu lembro que teve o primeiro paulista que eu fui vinculado, foi em Votuporanga. Votuporanga, longe demais. E vocês não foram? Votuporanga, Vocês já não foram? Foi a vovó e a mamãe. Então teve algum... eu não lembro agora. Teve Tinha alguma... algumas que não... Ela dormia em colchão inflável. Em escolas, em salas de escola. Isso não pelo SESI. Não, isso não pelo SESI. Mandava Pelo foto Santo de André. 30 celulares carregando no mesmo tomada. A gente ficava louco, mano. Imagina. Mas porque elas iam competir em cidades. Mococa, que tem o quimolo. Às vezes a gente conseguia ir no final de semana a gente não tinha onde se hospedar. Porque a cidade é desse tamanho. Tinha que ficar em Então, cidades imagina quantos mais atletas distantes. ali. Aí a prefeitura pegava as escolas. E alojava todo mundo. Demais, né? Não, era demais. Era Aqueles colchões infláveis que ela acordava no chão. Uma noite Quantos do anos? pijama. Tudo por aí. Isso aí eu tinha 14, 11 anos. 11 anos. Mais 11 nova ainda. Mais nova, 10, 11. E como que era a questão, né? Porque não é só treino, não é só natação. A questão do estudo também, né? Nessa fase, tipo, você tem que se alimentar bem, né? Você tem que estudar, você tem que treinar e nadar. Né? Como que era isso? Porque eu vejo, né? Eu tenho bastante contato com crianças e tal, essas coisas. E tem aquela fase, eu quero brincar, quero estar com meus amigos, quero sair. E atleta, igual que a Renata falou, é uma vida difícil. Né, é uma vida que você tem que abrir mão de muitas coisas, sim. né? E principalmente de amizades, Sim. né? Aquela amizade que o moleque não quer nada, a família do moleque não quer nada, e você não. Você tem que focar, né, no que você quer, no objetivo que você quer para sua vida, Sim. né? Então, como que era essa questão, né? Tão nova, participando de vários campeonatos, ainda tem que estudar, treinar, focar... Sim. Né? E tá longe, né? Dos amigos abrir mão de muita coisa. Como que foi pra vocês? Eu acho que o período mais difícil foi quando eu entrei pro ensino médio. Porque ali no nono ano, né? Que foi com 14 anos, eu não sentia muita dificuldade nos estudos, em como era na minha escola. Quando eu fui pro ensino médio, senti mais a pressão. Porque no ensino médio a gente começa a pensar já, tipo, nossa, só tem mais 3 anos. Eu não sei o que eu quero fazer.
Eu não sei ainda se ia dar certo de ir pra fora. Então, também não posso deixar de lado de estudar para um vestibular. Então, começa todas essas coisas com a pressão da escola e junta com a pressão do esporte, fica mentalmente muito difícil também, né? O que eu acho que me ajudou muito também, além dos meus pais, que sempre me deram muito apoio, eu tive sorte de ter amigas maravilhosas na escola, que nunca me deixaram de mão por eu não poder ir em uma festa, porque é aquilo. Trabalho de escola também. Trabalho de escola, porque tinha muitas vezes que... Porque a minha rotina aqui era muito apertada. Então, o tempo que eu tinha pra estudar, pra uma prova, por exemplo, era ali umas 7h40 da noite. E eu também não podia estender demais, porque eu tinha que dormir as horas certas E final de semana, pro meu né, sono que em final de semana. Então, eu sempre tive essas minhas amigas ali do ensino médio, até algumas que vieram ali do fundamental comigo, que sempre me ajudaram muito nessa questão. Mas sempre foi muito difícil. Eu sempre fui uma menina que eu colocava muita cobrança em mim. Então, eu não gostava de tirar uma nota ruim. Então, quando eu cheguei no ensino médio e eu percebi que o que eu estudava no Fundamental 2 não estava sendo o mesmo ritmo do ensino médio, me abateu demais, porque eu não estava tendo o mesmo rendimento escolar que eu tinha antes. E isso, querendo ou não, afetava nos treinos também. Por conta que você tinha menos tempo para estudar e Sim. mais tempo para treinar. Mais tempo pra Ela treinar. estudou ensino, desde o fundamental e o ensino médio, uma escola muito forte Sim. para o estudo, né? O Singular é uma escola que eles visam o ensino médio para vestibular mesmo. Então, era bem carregado. Mas ela sempre tinha 9, 8. Aí ela começou a tirar só a nota da média. Então, a gente olhava aquele calendário, aquelas notas e ficava assim, tá. Mas a gente sabia que não era falta dela ser Dedicação. estudar, Sim. da dedicação dela. Porque, domingo a gente ia comer na casa de alguma avó, ou queria... Vamos fazer um cinema depois da avó, de almoçar lá? Não, porque eu tenho que estudar. Pra quê? A minha prova é quinta. Mas quinta-feira, não, mas eu não vou ter tempo, então eu tenho que estudar. Aham. Então foi muito dela isso. Mas não foi... E a gente vai junto, né? Quer queira, quer não, a gente vai, né? E é na onda dela. E é aquilo também, tipo, o estudo, querendo ou não, é um tipo de disciplina que você precisa aderir. E o esporte que me deu essa disciplina também, né? Mas a gente veio depois, um tempo mais tarde, né? O ano passado, entender que a nota do ensino médio para o que ela quis agora, para a Exato, eu ia falar. universidade. Ajudou também. Então, é muito importante. É muito importante. É muito importante. Então, não sei se você vai entrar nisso, mas notas do ensino médio, para quem quer estudar lá fora, é assim, 50% Sério? quase, né? Também. Sim. A gente pode falar detalhadamente depois, mas eu ia falar, a Renata estava falando, eu ia falar que o estudo também, na cabeça dela, a dedicação dela, a cobrança dela, era porque ela já falou aqui no podcast que ela queria ir para fora. E faz parte. Isso Mas tinha muito. noção? Né? No comecinho não. No comecinho não. Preciso de No nota comecinho pra não. estudar lá fora. ano que foi pra despertar, ela já começou. E a gente começou a ficar nervoso, porque, cara, ela tinha que ter uma somatória. Mas vocês já sabiam que pra estudar lá fora teria que ter uma nota... Aí você já A sabia. gente foi segundo aprendendo. No segundo ano. A gente foi aprendendo. A gente foi vendo. Mas aí vocês foram buscar, Fomos. tipo, lá atrás já? Ou lá no- atrás não, lá fora? Como que é? Sim, a gente né? foi atrás pra ver como Depois, que se era. quiser, eu te falo o passo a passo do que precisa. Não, isso é importante. É Sim, importantíssimo. a gente fala aqui. Assim, Eu falo que são, por essa parte de estudar lá fora, são 3 principais coisas, eu acho. Que é você... Proficiência. Como atleta, né? você Isso, como Como atleta. atleta. é. Você ser boa no esporte, você não precisa ser a melhor, mas você precisa ser muito boa no esporte. Que no caso da natação são os índices. Você ter um inglês fluente e você ter as notas boas do ensino médio. Eu queria falar, mas leva do Fundamental 2, olha que nota linda. Não, é bom, mas o ensino médio E no começo a gente achou Sim. que levava. Não Aí é. a gente E não, fazia é conta o e não ensino leva. médio. É ensino médio. Mas hoje a gente vê que ela
teve notas médias, assim, no ensino médio, porque ela foi uma boa aluna no Fundamental 2. Assim, é tudo... Se você já começa no Fundamental sendo um aluno ruim, não tão bom, ruim, com notas... Meu, e você entra no ensino médio com notas de médio para ruim, você não consegue. E o tempo é curto, né? Não, É não dá pra você... vou melhorar ali no último ano, Não, já passou, né? Pro atleta, é 5 vezes mais rápido ainda. E a questão do inglês, né? Tipo, como que foi? Você fazia desde pequenininha? Você fez na escola ou fez um curso por fora? Eu fiz Kumon desde 2014, se eu não me engano, então eu tinha Ela 7 entrou anos. na alfabetização, a gente colocou ela 6 no anos. inglês, no Kumon. É. Ela foi fazendo desenhinhos. Foi uma decisão, assim, que uma amiga nossa, na época, falou, eu vou pôr no Kumon. A gente falou, tinha um Kumon no quarteirão da nossa casa, ali. Porque falou, qual o inglês que ela vai fazer, entendeu? A gente falou, quer saber, ela é toda bonitinha, disciplinada, acho que eu vou pôr ela no Kumon, que ela vai se dar bem. No Kumon? Eu não sabia que inglês. inglês O no Kumon. Kumon não é um curso fácil. Tipo assim, tem as outras que eu nem conheço muito, assim, das escolas de inglês. E é uma pegada totalmente diferente. É como se fosse, nas outras, assim, pelo que me falam, aulas mesmo como se você estivesse tendo uma aula na escola. No O Kumon, não. FISC da Visa. Exato. O Kumon não. Seu O Kumon LEP, meio não. que... Você não tem uma professora que vai falando de explicar Não vai. as coisas... isso aqui é tal nome na gramática do inglês. Nunca tive isso. Não. No Kumon, você é o seu próprio professor. Tem uma pessoa ali que corrige e tal. E aí eu lembro que era dividido em etapas, assim. Tipo, você tinha o audiobook, que aí você fazia o listening, né? Ouvia, repetia. E aí você tinha como se fosse uma interpretação de texto do que você ouviu. Então fazia as perguntas, você tinha que achar coisinhas no texto. E aí a cada nível que você ia subindo, a gramática ia ficando mais difícil. E aí você dava pra professora, ela corrigia, mas ela não falava onde estava errado. Você tinha que achar os seus erros. Entendi. Ela marcava ali, essa questão tá errada. Mas ela não falava o quê? Você tinha que achar. Então, às vezes, a correção era mais difícil do que fazer os bloquinhos em si. E era lição todo dia. Era legal. Natal, tinha lição. É disciplina. A gente Kumon. viajava. Porque eu pensava, né, só dando um parênteses aqui, eu pensava que o Kumon, na verdade, era mais matemática, português. Todo tipo, mundo fala a reforço, mesma na coisa. A hora que eu verdade. falo que ela devia ficou ter fluente no reforço, né, Kumon. na verdade, Se ela tivesse ido matemática, ela É tipo um complemento, né? Eu acho que a então. maioria das pessoas Pra acham que ela- o Kumon A é um maioria. reforço, né? E pra ela funcionou muito bem, porque ela é dedicadinha ali. Ela sempre foi. E com quantos anos, ô, Renato? Eu entrei em 2014, acho. Ela foi. Acho que até menos. Você tinha 2014, 12 anos atrás. Peraí, gente. Eu falei que eu precisava fazer matemática. Não tenho, não. 6 Você não fez tá Kumon certo. de 2014 matemática. mesmo. Ela Teve entrou- Kumon de matemática, Ela entrou olha. na fase ela saiu do. 8 anos. 8 anos. Com É, 8 é anos, isso, Ela é. começou a. Kumon, igual, pra quem não sabe, Kumon é questão de ensino, né? Sim. É um, Tem- como que fala? Um braço a mais ali da escola, né? Sim. Questão de aperfeiçoar, Tem matemática. baseado em Isso, técnica É, Eles japonesa. pregam a repetição, é diferente. Isso, é uma repetição, tem E que no fazer Brasil ali. inteiro, né? Tem. Kumon, No Brasil tem no inteiro. Brasil inteiro, É, no até mundo aqui, inteiro, né? Eu não sei, mas Claro, eu a acho. instituição se chama Kumon, mas é método Kumon. Isso, método Método Kumon. Kumon. Que é o que o Gilson falou que vem Sim, do vem, origem japonesa. Sim. Mas E o legal é que eles trabalham tudo com... eu lembro que, tipo, eu participei... Era Expo que As chamava? Expo. Então tinha... Eu acho que eu terminei o Kumon com 4 anos avançada pra minha idade. Então, o que eles devem seguir uma ordem cronológica, assim, baseadas em dados. Tipo, começou com a cidade, pra estar no nível... Era alfabeto, assim, acho que terminava no O, alguma coisa assim. Então, no nível D, geralmente é com a cidade. E eu terminei o Kumon 4 anos avançada do que era pra ser. Que legal. E aí você recebia... Tinha eventos que pegava o... Graduações. E aí você Ganhava recebe troféuzinhos, troféus, tipo, 2 anos avançada, 4 anos avançada. E quantos anos você ficou ao todo no Kumon? Você lembra? Quantos Então, anos o que deu deu uma zoada ali por causa... deu uma zoada ali por causa da pandemia. Então, deu uma atrasada pra eu me formar ali no Kumon.
Porque não tinha como ficar pegando bloquinho. Mas foi Como- 14 a 21, 7 anos. Ah, Eu bastante. acho que eu parei com uns 21, ali, no 2021. E já tava 2023, uma coisa assim. tá. 14, né? É, 14. 2014, na verdade. 2014. Com 16 anos, 15 anos, É, com você já 15 tava, anos, já tava acho que- bem. doente. É. E Ah, que legal. É. O que me E é ajudou... caro o Kumon? Como que é? Não, é perto de uma escola, eu acho que é mais barato que essas escolas Eu não sei tradicionais. como tá agora, mas eu lembro que a gente começou com um cheque, né? Você pagava Meu, fazer quem sabe o que é cheque, mas pagava como Verdade, cheque, pagava com cara. cheque, Dos eu não 12 cheques do ano, assim, Era 190. Você lembra mais ou menos? Então, 400? Não, 190 reais, tem certeza Não, mas a gente disso. acabou com 400 e poucos, não foi? É? Eu acho Porque que hoje sim. uma escola igual que tem ali em Santo André, o IASG, eu acho que tá por aí, R$400 mês, uma aula na semana. É, eu não faço ideia quanto tá hoje. Mas não é caro. Não, mas eu lembro que Não. era, comparado com as amigas que faziam, era um pouquinho mais barato que as escolas tradicionais. Legal. E o legal é que, assim, as outras escolas, elas têm o mesmo sistema de uma escola que a criança já vai estar ali meio que obrigatoriamente. Então, o Kumon, eu acho que é bom pra criança também estar mudando como ela tá estudando, né? Ter essa autonomia do estudo. Porque tem muito pai, eu conheço, assim, várias pessoas que, assim, minha mãe sempre me ajudou muito estudando e tal, mas chegou uma época ali que comecei precisei mais a estudar sozinha. Sim. Só que eu conheci muita gente que precisava estudar com os pais ainda. Tomar com os pais. Eu sempre fui de falar, mãe, tá cozinhando assim, ô mãe, posso te falar meu resumo? Posso Verdade. ver se eu decorei? É, verdade. Mas ela não precisava, tipo, me cobrar. É. E isso veio muito Do Kumon Kumon mesmo. também. Eu acho que até pelo método, Não, legal, né? É o Kumon, diferente, ele né? dá uma Eu não disciplina sabia que bem era. bacana. Pra mim era. E como você disse. Só reforço. E como escolar. você disse, todo mundo que eu falei dela no Kumon, todo mundo, mano, pensei que era só matemática. Era muito isso. E isso ia até, em algum momento, me desacreditando. Eu pensei, mas será que ela tá bem mesmo? E tanto que ela terminou, a gente falava de ela ir pra uma outra escola pra não parar. Ela falou, não quero, vou assistir filme. Ela assiste filme em inglês. em inglês e escrito em inglês a legenda. Legal. Isso ajuda Aí ela bastante. começou a fazer só isso e... E é o que eu falo, tipo assim, a gente tem agora a rede social inteira na nossa mão e toda hora. E o meu Instagram, qualquer rede social que eu tinha, assim, as coisas iam muito em inglês. Então eu lia, eu consumia muito conteúdo em inglês. Então isso também não parou o meu cérebro, né? E você acha que o esporte te ajudou também? Questão de concentrar, questão de com querer certeza. aprender, eu acho que ajuda, né? Com Ajuda. certeza. Né, eu falo que todo pai devia colocar o filho no esporte. Não precisa ser o competitivo. Das mas vai- primeiras decepções, assim, enquanto uma As primeiras menina... frustrações. Frustrações, isso é enquanto importante. vai ter lá com o sim. namorado, talvez uma criança normal, Sim. lá com 16, 17 anos, tem Que é a uma primeira, frustração sim. com o namoradinho, com esse nível, ela já tinha em competições, Com já. 4 Então a anos de maturidade idade. chegou antes, entendeu? Não, eu lembro, você falou de decepção, né? O meu, igual eu tava comentando com vocês, o Vinícius, meu filho, ele pratica bastante esporte. Aí ele disputou um campeonato de tênis, ele disputou 2, né? Um, ele era novinho assim, não ligou muito. Aí o segundo, que ele entendeu um pouquinho mais, ali com 5 anos, tudo, aí ele perdeu, aí ele saiu chorando da quadra. Ai, Aí agora dó. você falou, com 5 anos de chorando da quadra, já entende um pouquinho, Sim, né? sim. O que é decepção. Igual você falou, é importante, né? Sim. Né, essa questão de saber lidar com a derrota, né? Ah, sim. Igual, eu acho que na fase infantil ali, as crianças, ainda mais hoje em dia, é tudo... O Gilson sempre usa uma palavra, só ganha e é imediatismo ali, né? Tudo pra ontem, né? Então, ela ganha, é fácil, tá ali, é muita informação, né? Então, não tem essa questão de saber lidar com a derrota ou com um não, né? Ainda pros pais hoje, eu acho que é muito difícil isso de falar não pros filhos. Então, igual a Renata esboçou muito bem, né? Da importância do esporte, eu acho que isso ajuda muito, né? Às vezes não é o crescimento, não né? é só o esporte, que às vezes a pessoa passa o esporte, eu tenho que... Na minha cidade não tem nada da prefeitura. A própria educação física escolar. Exatamente. A própria educação física escolar, né? Porque eu vejo que, eu lembro, não sei como que tá agora, na minha época de ginásio, de escola, eu lembro amigas minhas que a mãe dava atestado de algum médico, alguma coisa, para não fazer educação física. Gente,
Eu falo, cara, cadê o convívio do desenvolvimento ali do espaço temporal? Socialização, A né? socialização, a própria, aquela coisa da frustração. Então, eu falo, você não tem a oportunidade na sua cidade, mas você tem a educação física escolar, né? E teve uma época aí que quiseram acabar com a educação física escolar porque achavam que não é importante. É muito importante em tudo, né? Para a criação da criança, mesmo o desenvolvimento da criança, o cognitivo e o social. Aliás, faz parte da vida inteira, né? Nem sempre a gente vai ganhar ou perder no Sim. trabalho, né? No nosso dia a dia. E às vezes é com a gente mesmo, né? Vamos sair um pouco dessa parte do esporte coletivo, competitivo. Vamos falar com a dança. A criança que faz uma menina que faz um balé. A gente às vezes, o pai que tá vendo lá, você não vê que a filha errou. Você vai falar, ai, que lindo! Aí você sai do palco, às vezes você fala, não, eu errei, era pra ter virado ali, eu virei depois. Ah, você virou? Não, mas aí você quer ir de novo e você fala, não, na próxima vez que eu fizer a apresentação, eu não vou errar aquele giro. Então é com você mesmo, isso cria, né? O esporte, às vezes você quer ganhar, numa outra modalidade você não quer mais errar. E o pai tem que saber cobrar isso também, né? Sim, saber. Os pais têm uma dificuldade de cobrar, porque, por exemplo, na questão da Emily, a Emily ia fazer as dancinhas, aí tinha o erro lá. Eu vinha e falava, oi, Emily, você errou ali, aí ia ver a mulher e falava, não, foi ótimo. Só que não, ela tem que ser, que ela errou. E ela tem que saber que o que ela fez bem, legal, a gente vai bater palma, tudo, vai falar ok. Mas o outro também você tem que apontar, você errou. Você tem que melhorar nisso, isso é importante. Eu trabalho com dança, com adolescentes, meninas. Então, primeira coisa, quando elas acabam de dançar, eu falo, eu tô vendo assim, falo, nossa senhora, eu ensaiei tanto, por que você errou assim, por que você fez isso? Acaba a apresentação, eu falo, meninas, vocês foram lindas, maravilhosas, passa um tempo, né? Aí vem o treino, eu falo assim, por que vocês me fizeram aquele giro fora do tempo? Vocês não viram que vocês perderam a música? Tá, vamos de novo ensaiar, mas ali, primeiro momento, primeiro acolho ali, porque eu sei que no fundo algumas sabem que errou, eu falei, se eu pegar dá no meio ali na hora. Pode ter aquele impacto negativo ali na hora. Pode, então eu espero passar, mas depois eu dou. Desce a aranha. A gente sempre fala em casa, né, essa fala, assim, eu acho que toda criança merece o esporte, nem se for uma tentativa, porque quem seria vou falar do Kelly Slater, se alguém não tivesse dado uma prancha na mão dele? Sim. Então a gente até brinca na questão de genética, né? Eu não sei qual. Talvez eu tenha uma genética no meu corpo, que um dia possa ser ou não mapeada, que seria que a sinuca seria o meu melhor esporte, seria campeão mundial. Eu não sei, então eu acho que merece, algumas pessoas acertam. Sim. Entendeu? Eu acho que o esporte é muito bom. E ainda mais eu acho que hoje em dia, né, que voltando nisso, né, muita tela, né? Tudo tá fácil, né? Tudo é tela. Os pais não têm mais paciência pra nada, né? Igual a gente conversou antes, né? Às vezes o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, aí chega em casa cansado, aí vai dar o celular, assiste alguma coisa e tudo. Então, eu acho que ajuda bastante essa questão, né, pra pessoa, né? Você diminui, né? Não tem como. Isso, não tem. É claro que a gente sabe que é importante, né? Hoje um celular, um computador. Mas que nem ela. O negócio é o excesso, né? Excesso, exatamente. Ela nunca jogou. Você jogou já joguinho de computador? Não. Eu não sei se você teve. Nem tinha tempo. A gente teve o Xbox, a gente comprou uma época Xbox. Que eu joguei na pandemia. Gostava do zoológico. Brincava lá de montar os bichinhos. Falou que queria ser diretora de zoológico. Não, e eu vejo muito, eu lembro no Fundamental 2, eu acho que eu tinha uma aula de informática, alguma coisa assim. E às vezes a gente podia, tipo, jogar e tal. Aí minhas amigas, nossa, olha esse jogo, que nostálgico. Aí eu, nossa, nunca vi na vida. O próprio Você nem tinha tempo. Frive. Fui descobrir por causa das minhas amigas, assim, e, tipo, nunca joguei, não sabia o que era. Eu vejo também minhas primas, né, tipo, conhecem... Nossa, aquela época de Minecraft, né? youtubers, sabe, esses jogos, essas coisas. Essas coisas, não sei o que é. E Mabi, desse pessoal, né, daqui do ensino médio, fundamental, você tem contato com alguns? Algum desses virou também profissional, ou foi estudar fora, ou não? Tenho. Eu tenho agora
acho que uns 3 amigos próximos que já nadaram comigo, que estão indo agora para os Estados Unidos Que legal. também, competir, estudar. Infelizmente não é muito perto da minha faculdade, mas tenho até uma menina que tá vindo pra minha faculdade também. Nunca fui muito próximo dela, mas a gente sempre se via em competições, então isso Sim. é legal também. E agora, do ensino médio, não era muitas das pessoas que nadavam comigo. Eu cheguei a estudar com, no máximo, ali umas 4 meninas que nadavam comigo junto mesmo ali na equipe. Então, a gente sempre tinha essas coisas de carona, essas coisas. Só que agora o resto ali que não nadava, eu também mantenho um contato total. É o que eu falei ali no começo, né? Eu sempre tive muita sorte de ter amigas que sempre foram maravilhosas ali comigo. Então, abdicar, né, de muitas coisas. Então, muitas vezes elas, Mabi, a gente tem essa festa, vamos com a gente. E eu não podia ir, porque eu tinha treino, eu tinha E você sempre foi competição. focada nisso. Sim, Às vezes não era nem competição, era só era treino, às vezes era só Sim. treino. Ela E não mesmo falava. assim, Já pensou em desistir? Já. com quantos anos ali você falou, putz, será que é isso? Eu só Vale a escutei, pena, né? Eu escutei, pode ser que ela tenha pensado Não, uma única vez na vida. Ela falou assim, não der certo a faculdade, talvez eu pare, vou fazer faculdade, mas eu paro de nadar. Isso com quantos anos? Né? Até Agora, não, 18. passado. É porque eu Ela tá acho com que não 17 teve. ainda, né? Não teve. Ah, tava com 17 ainda, é verdade. Não teve com. Quantos anos ou quando. Eu acho que é mais uma coisa de sentimento. Porque, querendo ou não, o esporte, ele frustra. Se você chega nessa parte de tá competindo, de tá querendo alcançar objetivos. E é o que a gente tava falando tudo aqui, né? Ele te cria pra vida também. Porque você atinge um nível de maturidade que as pessoas iam atingir depois, assim, com mais velho. E eu lembro que teve momentos, assim, porque eu acredito muito que a palavra tem poder, né? Então, eu não vou ficar falando, não, vou desistir, vou parar. Até porque eu nunca gostei muito dessa palavra desistir. Se eu parasse agora, eu não desisti. Eu parei, porque não é uma coisa mais que tá ali se adequando na minha vida. Pra mim, desistir é uma pessoa que nunca nem tentou, Sim. né? Então, também não gosto dessa palavra. Mas é muito dessas pontas, tipo assim... perdi a competição, não fiz o tempo que eu achei que eu realmente ia fazer nessa competição. Pra que eu tô me esforçando tanto se eu não tô atingindo meus objetivos? Vou parar. Minhas amigas estão ali, descansando enquanto eu tô treinando pra Indo pra balada não enquanto que eu tô aqui, tendo vida. exato. Né? Mas sempre foi uma coisa também que, assim, eu gosto de sair, gosto de festa. Eu sou uma pessoa que também não gosta de ficar muito parada em casa. Só que, às vezes, quando eu ia com as minhas amigas e saía pra algum lugar, eu ficava tipo assim... Ai, tão cansada. Minha caminha deve estar tão Minha gostosa. cama, com minha série. Sim. Então, teve muito disso, assim, também, sabe? E dos amigos, né, que a gente tava conversando, eu mantenho contato, assim, sempre. E Os pais das amigas dela devem gostar muito da amizade, porque é uma menina que não bebia, né? De que- família, treina. Então, assim, a Mabi, não, a Mabi pode ir, porque a Mabi é tão, né, focada, tão que certinha. E parabéns. A gente conversa com tantos jovens e tudo, e você, até pela conversa e tudo, é uma menina fora da curva. Parabéns pros dois. Vocês criaram uma menina... Estão de parabéns. Só complementando esse assunto, o lado pai e mãe, os pais de atleta, nessa questão de desistir, a gente sempre se cobrou muito também de, puta, ela tá feliz, cara, eu queria que ela saísse. A gente sempre Você queria vê que ela muito tivesse- fora, né? Tipo, o outro tá saindo, tá com os amigos. não, ela não treina, é dorme, fácil, come, não é fácil. Mas, assim. pelo menos com a gente, sempre foi conversado. Filha, você sabe, tá tudo bem? O que Sim. você quer? Tá. Mãe, não, eu tô bem, tá? Qualquer coisa você fala comigo. Sim. A gente sempre Sempre teve teve essa abertura. essa sim. conversa. sim. Quem estiver assistindo a gente que ter um filho atleta, eu posso dar uma dica aqui que é Pode? fundamental procurar Olha. um psicólogo. Eu acho que o atleta ele precisa de um psicólogo. É fundamental. Ela melhorou muito depois que foi. Com quantos anos? Você 15. passa até hoje? Acho que 15 ela começou. Eu comecei com 15 anos,
foi mais por que a gente tava falando ali também de como os estudos eles estavam. Como era essa adaptação com os estudos, né? E o esporte. Começou a ser uma pressão muito grande pra mim. Porque até como a gente tava comentando, eu nunca sofri muito com, tipo, nervosismo em si. Era sempre uma cobrança e minha. Porque os meus pais nunca me cobraram muito de algo, do que eles queriam que eu atingisse. Era sempre eu. Só que essa cobrança vinha da escola também. Então, juntava tudo e eu chegava no treino não só cansada fisicamente, mas cansada mentalmente, né? Sim. Porque a gente já não tem o descanso que normalmente a gente precisava. Porque eu tive até um professor de biologia que ele falou, atleta não é saudável. A pessoa, todo mundo acha que atleta é saudável. Atleta não é saudável, porque se a gente vai fazer um exame de sangue, a gente vê um monte de coisa que tá faltando de tanto que a gente treina e se desgasta. Muito estresse. Eles são muito inflamados, né? E a terapia me ajudou demais. Detalhe que partiu dela a terapia. Entendi. Partiu dela. Mãe, quero fazer terapia. Mas você é tão normal, filha, eu falo. Mãe. Mas às vezes tá a pressão ali, né? Mas eu falei, dela, partiu dela e achei bem legal. Ela sempre foi muito certa no que ela queria. Bem focada, Bem né? focada. Que legal. Mas era isso também. Como os meus pais, eles nunca me cobraram, me exigiram uma performance, e eu sempre fui de exigir uma performance. Pra mim, eu não gostava de ficar falando pra eles o quanto eu tava me sentindo sobrecarregada mentalmente. Sim. Por uma coisa que eles não cobravam. Então, tipo, da onde tá vindo? Eu tinha até um pouco de receio de falar e eles acharem que era culpa deles. Porque nunca foi. Sim. Era uma coisa... Isso que você falou até, né? Da pressão Sim. ali dos pais, né? Era uma coisa sempre muito minha. E na terapia me ajudou demais eu ver como as coisas podem ir se acertando, sabe? Até quando ali no terceiro ano, que eu reagia de uma forma totalmente diferente quando eu não tinha uma nota boa, por exemplo. Quando eu não via uma nota boa antes, eu acabava o dia pra mim, sabe? Atrapalhava o meu treino, porque a minha cabeça já ficava naquilo, nossa, você não foi bem na escola. Ela falava, mas eu estudei. Eu estudei. E nananã. Por que eu fui? E aí eu acho até E você acabava a prova assim, mãe, mandava mensagem. Nossa, fui bem, hein? essa era pior, mano. Fui bem. Aí eu já ficava assim, nossa, essa autoconfiança dela. Tem certeza? Não, tenho, fui ótima. Aí chegava a nota. Não, eu não fui bem. E eu acho que acaba juntando, porque querendo ou não, foi até uma conversa que eu tive com uma amiga minha esses dias, que o esporte, ele é muito parecido também com as pessoas que treinam a cabeça, né? O estudo ali pra um vestibular que eles sabem que eles precisam estudar muito. Porque eu via ali, eu estudava muito. Eu treinava muito. Não tive a nota que eu queria. Não tive o tempo que eu queria. Então, eu acho que eu acumulava isso, sabe? Nossa, via a nota ruim. E aí eu ia pro treino, já ficava com aquilo. Nossa, você estudou e você não atingiu o que você queria. Aí, às vezes, também no treino, você não atingiu o que você queria, aí acumulava. Eu acho que era tudo, mais né? uma coisa de consequência, sabe? E aí, com a terapia, eu comecei a reagir totalmente diferente. Então, eu via e falava assim, tá, quanto que eu preciso tirar agora na próxima? Preciso entender tal coisa. Tá, e aí no treino eu ia treinar melhor. E a gente falava, filha, mas você estudou 1 hora. Ela sempre foi de acabar... Tinha prova, tinha uma aula na escola, uma determinada aula, aí trocava as professoras, ela já ia fazer a lição daquela... Que tinha alguma lição, ela já ia fazer, independente do ano, né? Ela já fazia. Aquele tempo que todo mundo começava a zoar, ela já ia fazer na lição, na própria escola. Então, porque ela sabia que ela não tinha tempo de fazer em casa, porque além de tudo, tinha época dos treinos no ano que tinha dobra. Então, ela chegava às 9h30, 10 horas da noite. Nossa. E aí, tinha vezes que eu chegava disso e já tinha prova no dia... No dia seguinte. No dia seguinte. Então, eu lembro que às vezes juntava essas meninas que era da mesma escola ali, que treinava comigo. Porque a gente meio que dava comia uma janta ali antes da dobra. E a gente comia e ia estudando, porque a gente sabia que a gente ia querer chegar em casa e dormir. Entendi. E Mabi, como que foi ali depois, né, do ensino médio, né, que a gente
comentou, né, que depois você tem os 3 pontos, né, que é a nota do ensino médio, o inglês e o tempo da natação, né, Sim. que você precisa ter para você ganhar alguma bolsa lá fora. E como que foi esse processo, né, não sei se quem pode explicar melhor, como foi esse processo, tipo, de escolher a faculdade lá fora, ou se é a faculdade que aparece e vocês optam pela faculdade, vocês montam um book, mandam para a faculdade, como que é esse processo do ensino médio, ou é ali no 2º ano, no 3º ano, como que funciona? Explica pra gente. Então, com a natação, a gente tem, a gente até para explicar melhor, assim, a gente fala que é como se fosse um LinkedIn da natação. Então, é um site, assim, que você cria o seu perfil, coloca suas competições, coloca seus tempos. Tá. Esse site, ele tá meio que vinculado com todas as faculdades dos Estados Unidos. Então, você consegue entrar na faculdade, ver quem tá na faculdade, a equipe, os tempos, todas essas coisas. Então, com a ajuda, né, a gente fez uma consultoria com Alex Pucielgi, que ele é um cara da natação, desse meio da natação, e ele ajuda também os atletas da natação a seguir esse caminho para a faculdade. Então, foi ele que explicou tudo pra gente, porque a gente também não tinha muita noção de como começar, né, etapa por etapa. E aí, eu acho que a gente começou a ver, assim, no final do meu 2º ano, a gente tá falando ali no final de 2024, e a gente montava esse perfil chama Swim Cloud, e a gente monta o perfil certinho, e aí começa. E você mesmo vai pesquisando as faculdades, vai vendo, essa faculdade aqui, até o 4º tempo é o meu tempo. Nossa, nessa aqui tenho o melhor tempo da faculdade. Teria, né, se eu entrasse. Legal. Talvez é interessante. É mais fácil, entendi. Uma bolsa maior, sabe? Então não é só chegar e falar assim, essa faculdade eu gosto. Essa faculdade aqui é de quem eu torço pro basquete. Sim. Não tem como. Assim. E como que foi a sua escolha? Então, foi um processo meio difícil, porque teve muitos... vamos pra outra etapa, vamos marcar uma entrevista. E aí depois, você nunca mais ouvia falar da faculdade. Ou era o técnico que saía, né, filha? Ou era o técnico que saía da faculdade, tipo, mudou o técnico. Aí o outro, tipo, não sabia da minha existência. Ou também... Mas quanto tempo demorou, né, pra você montar isso na Swim Cloud? 2025 foi o ano em que você foi mais fazendo tudo, mas, né? Pesquisando, ela tinha que pesquisar as faculdades. Aí começava... Mas aí, nesse perfil, você escolhe a faculdade e envia seu material. E tem que ver também a Não, faculdade, se tem o curso que você tem interesse. Entendi. Porque às vezes tem engenharia, sei lá, Não, qualquer porque outro assim, curso. Sim, entendi. o Swim Cloud, você cria o seu perfil ali, só que é um perfil também pra faculdade. Então, assim, se você pega a minha faculdade, por exemplo, que pesquisa William Carey University, lá vai aparecer na natação as pessoas que tem lá, qual que é o rendimento deles. Então, tipo, as mulheres nesse ano, eles têm, tipo, até um gráfico, tem tudo, assim, que você consegue ver da faculdade. Então, também é um site que os próprios técnicos, os próprios coaches de cada faculdade têm acesso a você. Então, você tem acesso às faculdades e eles têm acesso a você. Exato. O que ela tá querendo dizer é que, além de ela poder mandar um currículo para eles, mandar uma cartinha falando que tem interesse em você, o contrário também existe. Pode, acontece. Isso. E como que foi para você escolher essa universidade? Foi mais da parte deles, né? Eles que você tava lá Isso. e eles foram atrás. Eles foram Legal. atrás. E qual foi a sensação? Quando você veio o quê? Vem um e-mail, uma carta? Vem um e-mail. Eles te ligam? Não, eu Foi nunca sinistro. tive Ela, isso. esse dia ela já estava na cama. E aí a pessoa que eu ouvi tudo. Eu nunca tudo, falei né? mesh. Eu ouvi tudo, só que eu não... Sabe, foi uma coisa Mas assim o que? Foi um... O Alex É que aí a Pucialdi, gente que tava quer. ajudando a gente, falou que... ele ligou. Ele falou, eu vi o interesse da faculdade, eu já tinha uma amizade com ele de anos, e liguei pra ele, falei da Mabi, e ele quer a Mabi. Que legal. Aí eu,
Nossa, aí dá aquela não. dor De no paz, peito. pô. Você não tem Não. ideia. Começa a ficar. Chegava final do ano, eu comecei a fazer promessa de tudo. Ai. Porque aí eu falei, uma frustração, vai ser uma frustração muito grande. E ela já tinha falado que ia parar de nadar. Aí eu já ficava assim, meu Deus, ela não tem que. Por mais que eu sabia que ia ser sofrido deixar ela aí, né? Aham. Ao mesmo tempo, ela queria muito. Então eu falava assim, nossa, eu fiz promessa de tudo. Até tem que ir pra Aparecida do Norte em outubro, a pé. Não, e quando eu ouvi assim, eu tenho sempre muito costume de quando eu quero alguma coisa, né? Eu visualizo, né? Uhum. Então, sempre chegava essa hora de dormir, eu fechava os meus olhos e eu imaginava as coisas acontecendo. É. Até que, assim, muitas vezes, assim, eu sempre brinquei muito de tô dando entrevista pra alguma coisa. Então, isso aqui eu falo até que Sim. foi uma visualização que deu certo. Então, mas essa E aí- é a parte dela. É. Ela ouviu, ficou feliz. Agora começa a nossa parte, que eu acho que é interessante pro seu podcast. E aí, como que foi? Aí o cara ligou, falou, ó, tem um Isso. interesse da faculdade, Aí e qual que é o próximo passo? Eles marcaram uma entrevista, Entrevista. tudo em inglês, ela e ele, a gente do Por lado vídeo Por e tal, vídeo, assim. é. pegando algumas 10 palavras. E ele chega no nível de... Porque como funciona o Swing Cloud? Se ela tiver ele já veio te quero. Só que pode acontecer, até o Alex Pucialdi falava, das prateleiras. Ela vai pôr nessa faculdade nessa prateleira, essa nessa. Então você vai pôr os seus desejos. E depois de feita todas as entrevistas, uma faculdade fala, te dou 60% de bolsa, te dou 70%. Te Aí dou fica 100. aquela briga, assim. E sim, vai ter a briga deles. A gente podia chegar nesse nível. A gente teve uma ou duas que chegou nesse nível de falar e acabou escolhendo a William Carey. Só que essa escolha, aí que acho que é legal pro a gente entrar no nível financeiro e no nível que a gente falou um pouquinho já da questão que não é só natação. Porque nesse momento tá pura natação. Sim, Pura natação. O técnico tá olhando ela nadar. Sim. entendi. Mais nada. tempo. Número, tempo. Começa o quê? O orçamento que o cara me deu pro papai pagar. Cabe. Filha, você tem que falar que é isso. Fala Eles isso. chamam budget, né? Budget. Qual o senhor. seu budget? O nosso budget é esse. É o Fala pra ele, é no máximo, não consigo mais que isso. É aquele medo de o cara falar não. Aí falamos o budget, o cara fez as contas deles lá E aceitou. Beleza. Aí é com base no seu orçamento que eles A colocam gente meio que você vai ganhar de calculou, bolsa. assim, quanto custa uma faculdade que ela quer fazer aqui? Ela tava vendo Mackenzie, vai. Sim. Quanto que ela vai pagar de transporte pra ir, de comida, nanana. Eu falei, nossa, vai ser caro. E ainda mais o É. curso que eu Sim. faço psicologia, né? E eu faria psicologia também no Mackenzie, é um dos cursos mais caros que tem lá. A gente ia no Mackenzie. buscar aqui Sim. também alguma coisa pra ela competir e ver se tinha também alguma coisa de bolsa. Então a gente falou assim, ó, o máximo que a gente consegue pagar é isso. Por isso que a gente já fez esse budget e ela... E eles jogou. falam, a gente aceitou, vocês vão ganhar 50, 60, 70. Ele depois. vem uma carta. vem uma cartinha, primeiramente uma cartinha bem do técnico, falando que eu te aceito e isso aqui é com você. a Agora é com bolsa, vocês, que eu A teria bolsa. que assinar a bolsa. E você tem que pagar de uma vez ou parcelado nos mês a Estados mês? Unidos é de uma vez. É de uma vez só. É semestral, tá? Ah, É semestral. sim. A gente já tava achando que era um fechou, ano, né? fechou no budget no anual, só que a gente não sabia também. Ela falou, pai, tem que pagar por quê? É Você nem semestre tá ainda, não, eu tô estudando. juntando aqui, não, tem que pagar. Isso vale pra todo mundo, não Todo só mundo. natação, com Todo qualquer mundo. outra Sim. pessoa que for Qualquer estudar lá outro- fora. Exatamente. É bom que- se preparar que tem que pagar na frente, Eu pelo acho menos que um o que semestre. deu- Exatamente. Entendi. Deu talvez um sufoco ali, né? É porque normalmente nas faculdades americanas e escolas, tudo se começa em agosto. Exatamente. Tem Se essa história começa- pra contar, pode contar. Se começa em agosto. É o normal deles. E o coach já me queria para as competições ali de janeiro, né, tal.
Isso foi quando? Quando que ele ligou? Novembro. Novembro ele já tinha Não, em então janeiro. eu tava esperando que já Exato, tava dando entendi. certo pra eu falar tchau pra ela agora em agosto. Tipo, eu não teria E não ido foi. ainda. A gente teve um mês pra fazer o Tudo o tudo. processo. o Visto, visto dela de estudante. Quando veio a proposta Entendi. do cara querendo ela mesmo, ele falou que uma das cláusulas que eu te dou esse budget, eu quero ela chegar em janeiro. 5 de Aí a janeiro. gente, puf, mano, ela tá indo embora, tem 2 Sim, meses com a minha de filha janeiro. aqui. Imagina, e tem essa sensação de perda, vai, né? Tipo, Tem, né? opa, Esse, tem. como que fala? É o que a mulher A primeira tem coisa quando que eu nasce. fui ver É, o cordão umbilical ali, né? Não, e tipo, uma coisa que eu fui agora ver quando a gente saiu, viu é né? Mississippi. De Mississippi. Tá. Primeiro, não é dos estados mais frios. Vamos ver se tem terremoto, vamos ver se tem isso aqui. Onde desce, onde. Tá. Então tem tudo isso que a gente Furacão vê. já né? teve. Furacão. Já teve. Não, mas ela vinha a proposta de daquelas. Ohio. Carolina do Norte. Eu falei assim, meu Deus, 15 graus. Do A lado do máxima é- Canadá. Ela recebeu Então, umas eu falei, propostas do vai lado do passar Canadá. muito frio, eu não vou deixar ela passar muito frio. Aí Mississippi já deu uma. Ok, vai, um clima ok. Aí você fala assim, tá no sul, né? Não sei porquê, mas parecia que tava mais perto de casa do que. Tá Mentalmente. muito longe, mas tava um pouquinho mais perto. Então, legal, então, são vários fatores, né? Então, a gente começou lá atrás. Primeiro, ensino médio tem que ser bom, né? Você tem que ser bom. Tempo, né? Você tem que ser bom no esporte, Tem que ter. né? Você tem que ser bom, fluente no inglês. E você tem que ter o visto também, Isso. né? Exato, Então, e às vezes demora, né? Igual, vocês tiveram que correr, Cara, não sei se... foi Nossa, deu muito tudo- corrido, porque a partir do momento que a gente deu a aceitação pra ele, aí vem as outras coisas que a gente não sabia. Aí o Alex Pucialdi ajudou, o próprio Tero Sim. dela ajudou. O que são as outras coisas? Cara, não é só o tempo, não é só ele aceitar. Ela tem que ter GPA. Então é a conversão. GPA, pra quem não sabe, é as notas nos Estados Unidos. Eles são chamados de Entendi, a conversão da nota daqui pra lá. pra lá. Então isso. tem que converter a nota dela aqui pra GPA. Só que a nota dele, o GPA é Grade Point Ponderate, que é ponderado. Então é Sim. a média ponderada. Só que a média ponderada em nota e em tempo de aula, em carga horária. Então tinha que pegar o histórico escolar dela, fazer um Tudo. monte de conta. Eu fiz mestrado em conta. Então, mas você que tem que fazer a conta e mandar pra lá. Não é eu, só que Não tinha o Alex... tempo, né? A Entendi. escola, a gente não tinha muito tempo. E a ela escola... queria acabar o ano pra passar as notas pra gente, Não, é? tem uma a lei, escola. tem uma É, lei tem do uma Brasil lei, que no não Brasil. deixa passar história escolar antes de 15 de Dezembro. dezembro. Alguma E coisa como que assim. vocês fizeram? Não conseguimos. Não conseguimos. Só que eu consegui o quê? Estudar e ver qual era a conta que é um órgão dos Estados Unidos que ajuda a federação Qual é o nome mesmo? dentro do NAIA e CRED. Isso. E crédito. A fazer Fred. essa conta. Fazer essa conta, tem que mandar para eles todos Tem os que mandar históricos. antes até Ah, que tá. mandar. Traduzido. Entendi. Traduzir, tem que pegar aquele tradução juramentar, pagar para um cara traduzir juramentar, mandar para eles, aí eles vão fazer a conta. Só que eu, ansioso quase nada, que eu não sou na vida, eu fiz mestrado, entendi como faz aquela conta cara, e chegava assim, filha, pelo amor de Deus, mano, porque para ela Você é precisa 2,1 que tinha o GPA para atleta. E quanto que deu o seu? Deu 2,08. Mano, o que era isso, Não cara? E podia ela não arredondar? tinha nota vermelha, vai. Não no tinha. ensino médio. Aí eu Só ia. pra você ter uma ideia, que você precisa ser um pouquinho acima da É porque média tem um no negócio ensino também médio. da... Era 101 naquela matéria, 02. Então, Mas eu pedi pra vocês professora de fizeram. biologia. E se ela tivesse uma reprovação? Teria. Então, aí o que eu teria que fazer? Não vai. Não vai. Não vai. Se tivesse. Nada. Se for Nessa época, 2,08, não vai. Acabou pra Não ela. nessa fase. Nessa fase já era. Não e o que vai. você fez? Teve alguns... Eu pegava as provas assim, e aí eu via, tipo assim, o meio certo ali. Mas aí eu ia isso- na prova. Mas Você teve conversou com os professores. também conversou, mas a gente teve consegui fazer a conta antes de algumas últimas provas. Eu falei, filha, aqui, ó, Nessa cara nota do você lado, precisa mano, precisa se mata. Se dedica nessa Entendeu? prova. E assim, Que legal. e não é uma coisa É. que fica só aqui no Brasil. Até lá nos Estados Unidos, eu não sei quanto que é, mas se você tira um GPA pra baixo do que é a lei deles lá, você pode ser deportado. Pode não, você é. Você já estudando Isso lá. já estudando lá. E como que foi? Aí você conseguiu tudo,
Aí você tá estudando lá, você foi, já tá competindo, tá estudando, Sim, como sim. que é agora? É o que eu falo que a Amabile estudante no ensino médio não parece que não tem nada a ver com a da faculdade, porque eu nunca gostei de nenhuma. Acho que a matéria que eu mais gostava, assim, era história. Era história. E o resto eu estudava realmente por obrigação. Porque eu não gostava, não me interessava Sim. por nada. E ali agora eu tô estudando psicologia e é uma coisa que me encantou. Então não é uma coisa chata, sabe? Eu quero, sair da minha aula, acabou o treino, vou na biblioteca, faço o que eu tenho que fazer, detalhe, só estudo. notão. E eu melhor. Agora é só nota. É só nota. Só nota boa. E como Porque que é a você vai sofrer. rotina do estudo lá fora e dos treinamentos? É. E tem competição Sim, sim. entre as faculdades? Sim, Como, sim. como que Então, é? eu falo que a rotina de tudo foi a coisa que mais mudou da rotina que eu tinha aqui no Brasil com a rotina que eu tô tendo lá nos Estados Unidos. Porque eu tinha aula das 7h15 da manhã até 1h30 da tarde. E já ia treinar às 2h. Lá, como eu durmo lá, eu treino lá, eu estudo lá, é tudo no mesmo, Complexo, meio que sim. no mesmo complexo, fica muito mais fácil pra se locomover, né, tal. Então, eu tenho treinos, eu tenho um treino que é às 5 da manhã, tenho treino que é 7h45, e tem as dobras que são sempre às 5 da tarde. Mas não é sempre essa rotina. Então, de terça era às 5 da manhã e às vezes eu nem tinha dobra de tarde. E aí na segunda era 7h45. E, diferente daqui, não é uma sequência de aula seguida. Então, eu tenho 4 aulas por semestre. Você pode ter mais aulas? Pode. Mas aí cada aula que você pega a mais é mais dinheiro. Cada aula você Entendi. paga, entendeu? Eles pagam por crédito. Até que é diferente. A formação daqui, vamos supor, cada curso tem sua quantidade, né? Tipo, psicologia aqui no Brasil são 5 anos. Lá, todos os cursos são 4 anos. E você se gradua por crédito. Então, se eu pegar mais de 4 aulas, começar a pegar bastante aula, assim, talvez eu possa até me formar com 3 anos e Ou meio. mais cedo, Mais entendi, cedo. entendi. Porque é por Então, com crédito. 4 aulas por semestre, Isso, você vai... 4 aulas é o anos. normal. 4 aulas, Isso, 4 anos. exato. E então eu tinha 2 aulas na segunda, na terça era uma, sexta-feira eu nem tinha aula, porque não encaixou nenhuma dessas 4. Então eu pegava esse dia pra fazer o que tinha que fazer, né, de lição de casa, estudo, essas coisas. E eu acho que isso ali, aí tinha sempre os treinos da academia de tarde. Natação mesmo, os treinos de natação é de manhã. E aí tem a dobra, que era essas 5 da tarde, e aí a academia é sempre de tarde. Mas totalmente diferente, eu consigo, como fala, balancear o tempo? Dividir, né? Dividir o tempo, né? Muito E melhor. você tem que manter o tempo ali da natação, do treino, sempre alto ali também. Bom. Tipo, não, sim, não é só porque você sim. conseguiu bolsa que você exato. tipo, vai dar aquela relaxada nos treinos. Não, Tipo, isso é não, uma já consegui, coisa já tô também aqui. benéfica e não benéfica é que eu posso agora chegar esse semestre e começar a pontuar demais pra faculdade. Ele pode me oferecer uma melhora na minha bolsa. Ah, entendi. Isso é bom. Isso é bom. ótimo. Pra você. Isso agora eu vou melhor ainda. cobrar. Que legal. Só que também pode acontecer o contrário. Eu posso não estar tendo um rendimento muito bom, e vai vir, ele contrata mais gente, vai ter uma menina ali que Passou da tá curva, melhor que eu, que era pra estar sendo o que eu teria que estar tendo de resultado, ele vai me chamar e vai falar assim, a gente tá precisando conversar com sua bolsa. Então tem todas essas coisas. E o que você espera? Né, o Gilson sempre pergunta, né? A gente tá chegando no final. O que eu queria te perguntar é o que você espera agora que você entrou, tá gostando, né? A questão do inglês tá tranquilo, Sim. né? Na questão das aulas. O que você espera agora pro futuro? Conseguir, vou conseguir uma bolsa melhor, vou focar aqui. Eu quero muito ajudar com o que eu consigo pros meus pais também. Eu não quero que eles passem nenhum sufoco, assim, também por minha causa, mesmo que eles falam, assim, não, a gente tá fazendo por você. Eu sei que eu também tenho meio que essa obrigação em ajudar por tudo que eles já me deram, né? Mas
eu penso sempre muito no futuro, né? E agora com a psicologia, claro, tô no primeiro ano, muitas coisas podem mudar, mas eu penso muito em trabalhar em alguma coisa voltada ao esporte. Aqui ou lá? Ou ainda não, Não, sabe? eu falo que eu vou deixar a vida me levar, né? Aqui Ver ainda é qual vai recente, ser, né? qual Primeiro vai ser ano a ainda próxima. tem um caminho Mas ainda longo pela frente. eu quero que o impacto que eu criar no esporte seja uso de exemplo para minha carreira no futuro. Então, é aquilo que, assim, que a gente estava até comentando. A psicologia, ela é uma coisa que é um leque de coisas que pode seguir. E as pessoas ainda tem muito esse preconceito de que é para as pessoas malucas, né? Pessoas Pensa que, tipo, é um escritório que a pessoa vai ficar falando com você. Sim, e que Não, só tem doido vai várias fazer. áreas, né, da E tem psicologia. Só várias doido, né? áreas. E as pessoas muitas vezes esquecem que para atleta não é só o treinamento físico. Sim, o mental é muito importante, né? O mental diria assim que quase mais importante em uma competição, né? A gente fala que no treino é 90% físico, 10% mental, e na competição é o contrário. Então, o que eu espero agora é que cada vez mais eu possa influenciar pelo esporte as pessoas não desistirem dos seus sonhos, sabe? Porque eu entendi desde muito cedo que o esporte ia me ajudar pra qualquer coisa na minha vida. Eu sempre entendi isso. Eu sempre entendi que o esporte não era só ganhar também. Ele ia abrir coisas, assim, pro meu futuro. Então, e eu vejo que, às vezes, as crianças, os adolescentes, até muitas vezes adultos também, eles não conseguem ter essa visão. Então, eu quero que pelo meu esporte, o que eu construí no esporte, seja usado de exemplo Que para legal. novas gerações, sabe? Não, parabéns. Muito, muito bacana. Eu tenho certeza, eu acho que tanto o Alex quanto a Renata estão orgulhosos de você. E você, Alex, você, Renata, o que agora, vocês aprenderam, principalmente nesse finalzinho ali, nos 90 minutos do segundo tempo. O que vocês encurtariam ali, agora, vendo todo o que aconteceu, teria alguma coisa que daria para melhorar o processo ou não? Ou não ia mudar tanta coisa assim? Eu acho que não, né? É difícil falar. A gente sempre falou que em questão dos estudos dela, às vezes as notas, a gente fala, vamos mudar ela de escola para um ensino um pouquinho mais leve, para ler melhor na escola. Eu ia falar isso. Aí eu falei assim, eu não abro mão de estudar numa escola legal, de exigir um estudo bacana. Eu sempre falei para ela, filha, entre escola e natação, vou mirar na escola. E tanto é que ajudou pela nota depois, vou mirar, então você não vou te tirar do colégio, você se dedica. Teve uma época que eles falaram assim, cogitaram em mudar, eu falei, não. Então assim, não teria muita coisa não. assim. E você, ela? Não, o meu ponto seria justamente o que ela já falou, assim, se teria alguma coisa a ser feita, essa época foi uma época bem difícil. Foi uma época que eu me cobrava demais, porque, assim, na minha cabeça eu entendi, e na cabeça dela, ela também acho que entendia que se ela tivesse mais leve numa escola fácil, ela seria melhor na natação e ao mesmo tempo o GPA a gente não sofreria tanto até o 2,08. Buscar 0,2. 0,1, 2,1 já vai já. Então eu acho que seria esse ponto, mas a gente em casa sempre falou o que a Renata expôs ali que não sabia se daria certo. E se não dá certo? Ela foi lá para uma escola e ela vai ter que prestar vestibular e não vai estar preparada. Eu acredito que o resultado dela hoje na faculdade de estar com excelentes notas é fruto de que ela não é uma menina que não... eu falo, nossa, você tem uma memorização assim fantástica, porque ela lia, estudava um pouquinho, ela já ia falar, mãe, eu quero falar para você, enquanto eu fazia as coisas. Que foi do estudo que ela teve. Então eu falo assim, ela só não foi melhor mesmo por falta de tempo de se dedicar como as amigas que estudam, né? Porque ela tinha uma memória fotográfica muito boa, ela lia um pouquinho, já decorava e fazia a prova, do jeito que ela podia, né? Então, eu acho que eu não mudaria nada, não.
E boa parte disso tudo aí é dela. É lógico que a gente sabe que a gente teve toda a... Vocês ajudaram o caminho, né? Ah, Foi sim, graças é. a vocês Não, e foram principalmente eles ela, mas que sim, montaram a minha construir a estrada É, junto com eu só você. andei. Sim. Mas É ela muito soube legal, andar. porque a partir do momento que um filho tem um sonho, né? E a gente começou a participar Acompanhar. do Participa. sonho, cara, parece que quando ela conseguiu, foi meu também. Não tem jeito. A Eu acho que conquista. a palavra é, a gente Não, fica... a conquista é nossa, imagina, nome, a gente Né? Não tem... torcendo pra ela ficar longe da gente. É horrível, mas era vontade. Eu fiz promessa de um monte de coisa. Eu estou 1 ano sem comer chocolate. Pessoal, mais uma vez, obrigado, né, por vocês terem aceitado o convite, né, por esse nosso bate-papo que ficou bem legal. E pra gente finalizar, qual a dica, né, que você dá tanto pros pais ou pros adolescentes que não têm tanto recurso assim, né, acha que é tudo caro, precisa de um investimento bom, né, e para aquele pai também que não sabe às vezes o que fazer com o filho, mas ele quer, né, colocar o filho no esporte, da importância que vocês acham, né, como você como professora, você como pai também acompanha todo o processo da Mabi, né, dessa importância que tem o esporte. Qual a última dica que vocês dão aí para quem Bom, tá assistindo? eu já como educadora física, eu falo que o pai é exemplo pro filho. Então, incentivar o seu filho ao esporte, a praticar qualquer iniciação esportiva, o filho vai querer, ele vai estar mais empolgado, mais feliz se ele fizer, ou não necessariamente o que o pai está fazendo, mas se o pai faz um esporte, o filho vai achar que aquilo é legal. De todas as formas, porque enquanto ele é pequeno, o pai e a mãe é a referência nele, Sim. né? Total de querer ser igual. Então, eu acredito que o pai incentivando o filho, dando exemplo, nem se for com... tem esporte que você não precisa estar matriculado em nenhum lugar, a própria corrida. Sim. Né? Então, se você tem um pai que levou, ganhou uma medalhinha lá numa prova que ele competiu, e é tão gostoso. Eu lembro quando eu corria, eu não sei se você tem essa memória, lá na corrida você chegava, você estava me esperando, eu pegava você para chegar junto. Eu não É. lembro. Você não lembra Não. disso, mas era bem legal. Talvez queira, quer não, isso aí incentivou ela a querer um dia ter a medalhinha dela. Sim, Então eu com acho que isso é certeza. legal, dar o exemplo e trabalhar dentro da sua casa ali os hábitos saudáveis que você pode conviver na família, que é sempre ver coisas legais, porque a gente não pode tirar totalmente uma tela de uma criança, de um adolescente, que a gente sabe que hoje em dia o mundo tá nisso, né? Sim. Mas incentivar a ver coisas legais, a comer comida saudável. Então, eu sei que às vezes o saudável não é sempre que ele é o mais barato dentro de um mercado para você comprar. Mas tem muita coisa que você pode evitar de fazer que não é caro, né? Então, eu acho que é uma forma de você também dar exemplo para o seu filho. E incentivar, sempre dar a oportunidade que aparecer para a criança, incentivar ele a estar dentro desse esporte. Esse adolescente solo, que ele não tem um incentivo, como é que ele... Eu acho que aí é você, né, filha, que pode falar o que é. Você, imagina você não tendo a gente como referência, mas você querendo alguma coisa, o que você faria, né? Que hoje a maioria aliás, muitos jovens, né, hoje não tem a figura do pai presente ali, Sim. né, às vezes, o que acontece hoje muito do nosso dia a dia é muita separação, né, hoje as pessoas, elas não aguentam muito tempo, nenhuma briga, tudo, não tem aquela comunhão que tinha antigamente de ficar e ter a família, né, Sim. juntos, né, então muitos acabam crescendo, igual o Gilson falou, solo, né, e não tem essa visão dos pais. O que você falaria para essas pessoas? Eu acho que uma das coisas mais importantes é estabelecer os seus objetivos. Então, eu não vou nem falar sonho, porque às vezes quando a gente fala sonho, fica só na imaginação. Então, quais são os seus objetivos? Faz seus tópicos. Para cada um, o que eu preciso fazer para eles?
sabe? E procurar uma rede de apoio. Se você não tem a rede de apoio dos seus pais, eu tenho certeza que você vai achar em algum outro lugar. Seja na escola, quanto um time. Eu falo até que as amizades que eu tenho com o esporte é um tipo de amizade totalmente diferente das amizades da escola. Porque a gente tá vivendo a mesma dor. A gente vive a mesma celebração de quando a gente alcança o nosso objetivo. Então, eu acho que o mais importante é estabelecer os seus objetivos, entender o que você tem que fazer para cada um deles e procurar uma rede de apoio. Se não tem apoio em casa, você precisa ter em outro lugar. Não tem como a gente conquistar as coisas em um quesito que você fica saudável mentalmente também sozinho. Nós, seres humanos, a gente precisa de ter alguém ali, até para distrair um pouco, apoiando, para né? apoiar, e não ficar sempre na cobrança de não ter alguém ali para te ajudar e usar aquilo como uma desculpa também, né? Porque a gente também tá nessa geração de sempre tá arrumando desculpa de não conseguir fazer as coisas. Então, é o que eu falei também. Eu sempre tive muita sorte com as minhas amizades. E se eu pudesse dar a dica, é fazer bons amigos. Se você... Assim, os meus pais são meus amigos, mas se vocês não têm essa sorte de terem os seus pais como amigos, procurem amizades boas. Não aquelas amizades que vão te levar Por caminho errado. pro Às vezes caminho. até um professor, Um né? professor, exato. Sim. Eu vejo aquilo. muitas mães falando pra mim que eu tenho minhas alunas lá, elas ainda estão por causa de você, Renata. Elas adoram você. Então, às Tipo, tem vezes, você como referência, eu como né? referência. Eu falo assim, nossa, Não dá pra ser Dora Maçã com a Renata. Sim. É 20 só minutos, pra 10 sair. metros, cara. eu acho que então eu falei professor, mas eu pensei em professor de escola mesmo, que às vezes a gente Sim, tem sim. isso, né? Sim. A gente tem um professor de Uma biologia, referência ali, que- né? Que tem, né? O professor, ele tem ainda aquele professor que gosta de se dedicar. Ele é professor. Aquela porque- paixão, né? Eu acho que um filme até que fala bastante disso, de não ter o apoio dos pais, para realizar o sonho, e se prende a um grupo de amigos, tanto quanto o professor, e também mostra as consequências que pode ter de os pais não apoiarem, é a Sociedade dos Poetas Mortos. Eu não sei se vocês já assistiram, Não. mas é um Você já filme assistiu? meu, assim, de É coração. que a Amabile, ela É. é vintage. Isso que eu ia falar. Ela é adora antiga filme esse filme. antigo, músicas antigas. a música Uma das antiga. bandas, A gente brinca que a alma dela é antiga. uma das bandas preferidas é ABBA. Mas aí vem dos pais também, né? Não, mas eu não escuto. Não. Lindo, cara, esse filme. É porque é muito roteiro. Sociedade dos Poetas Mortos, eu assisti quando eu tinha 14 anos. Sim. Porque eu falo das músicas antigas, eu gosto muito de música antiga, mas é igual, tem um irmão de 60 anos, quase 60 anos. Não, mas ela é mais Então, antiga do que a gente gosta. Dos meus pais. É, dos seus pais. Mas esse filme é legal pra bacana. entender. Então, qual que é o filme? Então, fala lá, pessoal, a dica aí pra quem quiser e o nome do filme. Tá. Olhando pra câmera lá. Uma dica, assim, pra quem quer entender mais um pouquinho do que a gente tá falando, né? Nesse quesito de não ter o apoio dos pais pra realizar aquilo que quer fazer no futuro, as consequências que isso pode gerar na sua vida. E também mostrar como os amigos, ou até mesmo um professor, como minha mãe falou, ajuda, é a Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme um pouco antigo, mas que vale bastante a pena assistir. É um dos meus filmes favoritos. Que legal. Posso fazer uma pergunta agora pros pais? Pode. Né? A Mabi, ela fala muito bem. Muito né? bem, é. Ela fala muito bem, parabéns mais uma Obrigada. vez. E diferente, né, eu sempre falo, né, a gente sempre volta nisso quando a gente tá falando de carreira, que os jovens, eles estão meio perdidos, muitas vezes por conta da família e muitas vezes porque falta aquela paixão que antes a gente tinha, né? O que você quer ser? Eu quero ser engenheiro, quero ser médico, quero ser atleta, quero ser astronauta, né? Quero ser tudo, né? E hoje perdeu muito disso por conta, né, da internet, né? Por vários fatores,
tradutores, né? E vocês sabiam que ela falava tão bem assim numa Sim, entrevista e sim. toda, né? Foi treinada para isso. Ela tem um apelidinho em casa que a gente sempre chamou ela Adultinha. Adultinha. Ela sempre foi Ela assim. sempre foi Ela com meio... 8 anos de idade, ela conversava, eu ficava assim, gente, essa não é minha filha. Então, assim, não foi a gente Sim. que desenvolveu alguma coisa nela, ela sempre foi. Que legal, parabéns. Então, ela Obrigada. sempre andava comigo, minhas alunas falavam, meu, sua filha não parece que tem 8 anos. Ela com 12, eu falei assim, nossa, a Mabel fala como se tivesse 16 anos. Então, ela sempre teve uns degraus a mais. A aí. mais do que a idade. Que legal, Sim. que legal. Porque Foi a gente, dela. né, Gilson, a gente sempre conversa aí, passa e Eu parece que sempre tá fui muito cada vez pior, né? Eu sempre fui muito comunicativa. E ela sempre esteve muito junto comigo. Não sei se isso influencia em alguma coisa. Ah, Eu sim, sempre sim, li sim. também, né? Ela sempre gostou muito de ler. Eu acho que isso ajuda bastante também, ler. Ah, sim, sim. Sim. Ah, isso também, né? Então, Cultura e é. tudo. E quando ela teve a entrevista com o coach da William Kerr também, a gente só ouvindo ele falar, assim, ele falou assim, você tá essa entrevista está sendo melhor do que do nativos. que a próprios americanos, eu Muito fazendo legal. a entrevista com próprios americanos. Que legal. Então até mesmo em inglês, Ela a mandou desenvoltura bem. dela sempre foi muito boa. Que bacana. É dela. Então uma dica boa também é ler. É ler. É. Então, uma Ajuda. Depois da sociedade. Ah. Ah, Você vai no quarto dela, as prateleiras Até eu vou pegar pra ver esse filme aí. assiste, é muito bom. Eu Eu choro muito nesse filme. Mabi, agora eu quero uma coisa que a gente Tá bom. conversou aqui em off, né? Você tava no banheiro. Mabi, esse vídeo eu quero que também chegue lá no pessoal da sua faculdade. Aham. Então eu quero que você olhe lá pra câmera e faça uma chamada pro pessoal assistir, que aí depois a gente pode até legendar em inglês, né, o vídeo para os seus amigos assistirem lá nos Ah, Estados que legal. Unidos. Tá. Então faz uma chamada pra gente em inglês, falando do que a gente conversou aqui, da sua trajetória, desde de criancinha até você conseguir a bolsa nos Estados Unidos, que foi um papo bem legal, né? Que muitos não sabem da dificuldade, né? Que é uma dificuldade, né? Então, bem curtinho, falando... Pensa aí um pouquinho, Deixa eu que vai pensar. ser legal. Hey guys, today we talked a little about my journey being a student athlete and how I went to study at William Carey in United States, Mississippi, being a Brazilian girl. And yeah, how it was this process with my parents, my friends, my school, and all my team here in Brazil. Se você acha que vai se dar bem na natação, no futebol, vai pra cima no esporte, como a Renata mencionou. Tem que ser o esporte. Só que, se você viu esse vídeo aqui e gostou do que a Mabel tá nos Estados Unidos, tá estudando por lá, você tem que saber algumas coisas, o que você precisa. Você precisa ter nota boa na sua escola, então não pare de se dedicar nos estudos. E você tem que estar fluente em inglês. Então são 3 pilares. O esporte, ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, é isso que conta para todos os esportes que eu já estudei sobre isso. E a fluência em inglês. Não é o técnico, não são as entrevistas que vão falar que você sabe falar inglês. Tem que fazer prova também. Tem SAT, tem Duolingo, mas você precisa chegar num score que a escola determina. Então essa fica a minha dica, que é difícil, não é fácil, mas é prazeroso para todo mundo quando existe a conquista. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo episódio. Um abraço.